Tem programas de TV que você assistiu quando era criança, ou talvez semana passada, que tinham algo escondido dentro deles. Não foi acidente. Não foi erro. Alguém colocou aquilo lá de propósito, e a maioria das pessoas não fazia a menor ideia. Hoje a gente vai passar por 10 desses programas, e no final dessa lista, você vai olhar para alguns dos seus favoritos de um jeito completamente diferente. Produtores, escritores e diretores de TV às vezes enfiam coisas escondidas nos seus programas. Algumas são só diversão, tipo um Mickey Mouse escondido numa cena da Disney. Mas algumas são genuinamente perturbadoras. A gente está falando de mensagens ocultas, episódios estranhos que foram silenciosamente tirados do ar e conteúdo subliminar que foi criado para mexer com o que você sente sem você perceber. Isso não é vídeo de teoria da conspiração. Isso é coisa que foi confirmada, documentada, ou que é tão óbvia quando você vê que não tem como ter sido acidente. Bora lá! O negócio com a TV é o seguinte: você confia nela, especialmente quando é criança. Você senta na frente da tela e simplesmente absorve tudo que está sendo mostrado. E é exatamente por isso que é tão desconfortável descobrir que parte do que você estava assistindo não era tão inocente quanto parecia, porque se você não está prestando atenção, e a maioria das pessoas não está, esse conteúdo vai direto para o seu cérebro sem você questionar nada. Número 10. Bob Esponja. Vamos começar com um que muita gente já notou, mas pouca gente realmente falou sobre. Tem um episódio do Bob Esponja chamado Rock-a-Bye by Valve, onde Bob Esponja e Patrick criam um filhote de vieira juntos, agindo como uma família. Patrick vai trabalhar todo dia e volta para casa exausto, enquanto Bob Esponja fica em casa e faz todas as tarefas domésticas. Na superfície, é um episódio engraçado. Mas a mensagem mais funda aqui é de negligência doméstica completa e manipulação emocional. Patrick mente o tempo todo sobre onde esteve, ignora suas responsabilidades e Bob Esponja fica perdoando porque não quer destruir a família. Isso não é roteiro de desenho infantil, é um problema de adulto embrulhado em pacote de cartoon. E as crianças assistem isso e absorvem como é quando uma pessoa faz tudo e a outra sai impune. O programa nunca mostra isso como errado. Patrick não enfrenta quase nenhuma consequência real. Número 9. Coragem. O cão covarde. Esse as pessoas falam um pouco mais longe do suficiente. Coragem. O Cão Covarde foi um desenho que foi ao ar de 1999 a 2002. E se você voltar e assistir como adulto, ele bate diferente. O programa inteiro é construído em torno de um cachorro que vive com medo constante, cercado de terror de verdade, e as duas pessoas com quem ele mora, Muriel e Eustácio, ou não percebem ou não ligam. Muriel é gentil, mas completamente alheia ao perigo ao redor. Eustácio é cruel, desdenhoso e emocionalmente abusivo com coragem no dia a dia. A mensagem escondida nesse programa não está num episódio só, ela está enraizada no programa inteiro. Coragem faz tudo para proteger sua família. Ele enfrenta monstros, alienígenas e situações genuinamente aterrorizantes. E no final, Eustácio o chama de idiota e Muriel dá um tapinha nele. O programa é sobre uma criança, porque é isso que coragem representa, que cresce numa casa onde um dos pais é gentil, mas distraído, e o outro é consistentemente cruel, e essa criança ainda sacrifica tudo por eles. Isso é pesado, e milhões de crianças assistiram toda semana. Número 8. Vila Sésamo. Vila Sésamo é um dos programas infantis mais amados da história, mas tem um episódio específico. O episódio 847, que foi ao ar em 1976, que foi proibido quase imediatamente depois de exibido. Nele, uma atriz chamada Margaret Hamilton reprisou seu papel como a bruxa malvada do oeste do Mágico de Oz. O episódio foi retirado do ar porque as crianças ficaram tão assustadas que a emissora recebeu uma enxurrada de reclamações de pais cujos filhos tiveram pesadelos e se recusaram a assistir o programa depois. Mas aqui está o que não se fala.
Os produtores sabiam que ela era aterrorizante. Eles a filmaram em fantasia completa, com o rosto verde e a risada, e a colocaram direto num programa feito para crianças pequenas. Não foi acidente. Foi ao ar uma vez, causou uma onda de crianças traumatizadas, e então foi trancado por décadas. Foi lançado oficialmente muito depois como parte de uma coleção de arquivo. E quando as pessoas assistiram de novo como adultos, entenderam imediatamente por que teve aquele efeito. Número 7. The Loud House. The Loud House é um desenho da Nickelodeon que está no ar desde 2016. É colorido, engraçado e, na superfície, bem inofensivo. Mas tem algo acontecendo nesse programa que pais e analistas de mídia já apontaram. O pai, Lynn Loud Sr., quase sempre aparece estressado, sobrecarregado, com dificuldades financeiras e completamente invisível para seus próprios filhos, a não ser quando está cozinhando. Ele trabalha sem parar. É mostrado como alguém que abriu mão dos seus sonhos para sustentar uma família enorme. E o programa trata isso como normal, como engraçado até. A mensagem escondida não é subliminar, ela só nunca é questionada. Um homem que desistiu de tudo que queria é usado como piada. O estresse dele é ruído de fundo. Os filhos mal percebem ele, a não ser que precisem de algo. E as crianças que assistem aprendem que é isso que adultos fazem. Ninguém no programa para e pensa, espera, o pai tá bem? Número 6. Teletubbies. Teletubbies é provavelmente o programa mais genuinamente perturbador dessa lista se você voltar e assistir como adulto. Mas esquece o estranhamento visual óbvio por um segundo. O bebê no sol, os personagens aspirador de pó, tudo isso. Tem algo mais específico que vale comentar. O programa foi criado usando princípios da psicologia comportamental. A repetição, e se você já viu o programa sabe que a repetição é extrema, foi intencional. Cenas passam, depois passam de novo imediatamente sem nenhuma mudança. Isso foi baseado em pesquisas que mostravam que crianças pequenas gostam de ver coisas repetidas. Mas críticos do programa argumentaram que esse nível de repetição estava, na verdade, condicionando o comportamento passivo nas crianças. Você não está ensinando uma criança a se engajar. Você está ensinando ela a ficar quieta e aceitar o que vem. Havia pesquisadores na época que levantaram essas preocupações publicamente e foram amplamente ignorados. O programa ficou no ar por anos. Número 5. Friends é um dos programas mais populares já feitos. E é genuinamente engraçado. Mas tem um fio que corre por esse programa que fica mais desconfortável conforme você envelhece. Quase todas as piadas sobre Ross acabam sendo piadas sobre sua incapacidade de manter relacionamentos. Sua ex-mulher o deixou. Seu segundo casamento foi por acidente. Seu relacionamento com Rachel é obsessivo a ponto de ser controlador. E o programa trata tudo isso como algo fofo. Ross é o protagonista romântico. O comportamento dele, que inclui aparecer sem ser chamado, recusar rejeição e mentir repetidamente, é sempre enquadrado como paixão. A mensagem escondida não é um frame subliminar, nem um símbolo secreto. Está na escrita. Os espectadores passaram 10 temporadas torcendo por Ross conseguir a garota, enquanto eram mostrados comportamentos que na vida real seriam considerados sinal de alerta sério. Milhões de pessoas assistiram isso e aprenderam que persistir diante da rejeição é romântico. Não é. Mas tenta explicar isso para qualquer um que cresceu assistindo Friends. Número 4. Gravity Falls. Gravity Falls é, na verdade, um dos programas mais abertamente secretos já feitos, e o criador, Alex Hirsch, já falou sobre isso ele mesmo. O programa inteiro é construído em torno de códigos, cifras e mensagens escondidas nos créditos de cada episódio. Alguns são easter eggs divertidos, mas alguns deles, quando decodificados, são genuinamente perturbadores. Nos créditos de certos episódios, há mensagens que dão pistas sobre coisas muito mais sombrias do que o que é mostrado na tela. Uma das mensagens decodificadas diz:
Stan não é o que parece, o que se desenrola na história, mas outras dão pistas sobre coisas que nunca foram totalmente explicadas na tela. Existem frames que piscam brevemente, rápido demais para pegar sem pausar, que mostram imagens conectadas ao vilão do programa, Bill Cipher, de formas que vão além da trama. E aqui está o detalhe. Esse era um programa da Disney, voltado para crianças. Alex Hirsch intencionalmente embutiu conteúdo que as crianças não conseguiam decodificar completamente, mas que ficaria no subconsciente delas como uma sensação de que algo estava errado, algo estava escondido, algo estava sendo guardado delas. Essa sensação era o ponto. Número 3. Peppa Pig. Peppa Pig já foi alvo de críticas várias vezes, e a maioria dessas histórias é exagerada. Mas tem uma que é real e documentada. Num episódio chamado Mr. Skinny Legs, o pai da Peppa diz para ela que aranhas são muito pequenas e não podem machucar ninguém. Então, ela não precisa ter medo. O episódio foi proibido na Austrália, oficialmente proibido, porque na Austrália existem aranhas que absolutamente podem machucar você e das quais crianças deveriam ter medo. O episódio estava ensinando às crianças uma mensagem que não era só errada naquele contexto, mas genuinamente perigosa. Esse episódio ainda está disponível na maioria dos países. A proibição foi específica para a Austrália. E o motivo pelo qual isso importa não é só por causa das aranhas. É por causa de quanta confiança os pais depositam nesses programas para dizer coisas corretas às crianças. Peppa Pig fica passando por horas em muitas casas. O que quer que a Peppa diga, as crianças acreditam. Número 2. Os Simpsons. Todo mundo sabe sobre os Simpsons prevendo o futuro. Virou meme há anos. Mas o que não se fala tanto é sobre o episódio Homer Badman, que foi ao ar em 1994. Nele, Homer é falsamente acusado de algo com base numa história da mídia que sai completamente do controle. O episódio é uma crítica direta, afiada e sem rodeios de como a mídia pega uma história, distorce, remove o contexto e destrói alguém antes que qualquer um pergunte se é verdade. Isso foi ao ar em 1994. Os conceitos que ele descreve, indignação viral, manipulação da mídia, vergonha pública sem evidências, são coisas sobre as quais as pessoas só estão começando a falar amplamente agora, como problemas sérios. Os Simpsons colocaram isso num episódio em horário nobre quase 30 anos atrás, e a maioria das pessoas assistiu, riu e seguiu em frente. A parte perturbadora não é o episódio em si. A parte perturbadora é que o aviso estava lá, e nada mudou. Número 1. Blue's Clues. Esse é o mais perturbador da lista, não por causa de imagens ocultas ou códigos secretos, mas por causa do que aconteceu nos bastidores, e como isso afetou uma geração inteira de crianças sem que ninguém explicasse nada para elas. Steve Burns apresentou Blue's Clues de 1996 a 2002. Ele era o cara simpático que falava diretamente para a câmera, diretamente para as crianças. Pesquisas da época mostraram que crianças que assistiam Blue's Clues tinham melhorias mensuráveis em coisas como resolução de problemas e memória. As crianças genuinamente acreditavam que Steve era amigo delas. Ele falava com elas como se fossem reais. Ele ouvia. Ele esperava pelas respostas. Ele fazia as crianças se sentirem vistas e ouvidas por uma tela de televisão de um jeito que poucos programas fizeram antes ou depois. E então, em 2002, Steve simplesmente foi embora. Ele não morreu no programa. Ele não teve um episódio de despedida onde tudo foi explicado claramente. Ele foi para a faculdade. Essa foi a história, e um cara novo chamado Joe assumiu. E foi isso. Milhares de crianças experimentaram o que psicólogos descreveriam como luto genuíno. Elas não entendiam por que o amigo delas tinha ido embora. Algumas achavam que tinham feito algo errado. Steve Burns deu uma entrevista mais tarde,
onde disse que sabia o quanto sua saída afetou as crianças e que isso genuinamente pesava sobre ele. Em 2021, ele postou um vídeo online abordando isso diretamente e viralizou massivamente porque adultos que tinham sido crianças nos anos 90 ainda carregavam aquele sentimento. Essa é a coisa mais perturbadora dessa lista. Não um frame escondido, não uma mensagem codificada. Um programa construiu um vínculo emocional real com crianças e então o cortou sem aviso. E as pessoas que tomaram essa decisão sabiam exatamente o quão profundo esse vínculo era. Esses 10 programas fizeram coisas diferentes. Alguns esconderam mensagens em frames únicos. Alguns as codificaram nos créditos. Alguns simplesmente disseram às crianças coisas que não eram verdade. Ou mostraram padrões de relacionamento doentios sem nunca apontar isso. E alguns construíram algo real com o público. E então foram embora. A TV não é neutra. O que quer que esteja nessa tela, alguém escolheu colocar lá. E vale pensar nisso na próxima vez que você sentar e apertar play. Se você quer mais vídeos assim, se inscreve para não perder o próximo.